Bom dia, bom dia para você. Como você está? Eu espero que você esteja bem, que a sua casa vá bem, que todos ao seu redor estejam bem. Hoje é um dia chamado 26 de fevereiro, um dia especial que o Senhor decretou para você viver, decretou para você viver as melhores coisas deste dia. Contemplar a beleza daqueles que estão à sua volta, contemplar o sorriso no rosto, um choro de uma criança, contemplar tudo aquilo que o Senhor nos propaga todos os dias e a quais nós não damos valor. Então hoje é um dia para você se ater a esses mínimos detalhes da vida, se ater às mínimas coisas e entender o quão grande é viver sobre a terra, o quão grande é estarmos aqui. Ontem a minha vozinha de 93 anos foi morar com Deus. Partiu dessa vida. Uma mulher muito sábia, muito culta, uma mulher a qual era uma mulher muito séria, muito direta e sincera, e por isso nem sempre muito amada de todos. Todos a consideravam muito brava. E quando eu tive o prazer que Deus me colocou dentro da casa dela ano passado, para trabalhar durante um ano cuidando dela, porque não havia quem cuidasse naquele momento, eles não achavam pessoas para cuidá-la. E eu estava pedindo a Deus que eu queria ter essa oportunidade de conversar com ela, de viver algumas coisas que eu não tinha vivido quando criança ou quando mais jovem. E eu estive ali durante um mês com ela. E nesse um mês ela me disse assim: muitos me achavam muito brava, mas eu nunca fui brava. Eu sempre fui sincera. Eu sempre fui realista e sempre respondi com clareza o que me perguntava. Eu nunca menti. Não mentia e não fazia massagem no ego de ninguém. E esse tipo de pessoa, elas são consideradas pessoas desagradáveis pela sociedade, porque a sociedade está acostumada com bajulações, com mentiras e falsidade. As pessoas preferem a mentira disfarçada do que uma verdade nua e crua. Então, nessa manhã, eu sei que a terra perdeu uma grande mulher, mas o céu ganhou a sua presença. E entendendo também que Deus ele tem um tempo determinado para todas as coisas. E 93 anos bem vividos, com muita saúde, teve um descanso eterno muito tranquilo, sem dores, sem situações difíceis. Então eu louvo a Deus por ter levado a minha avó de uma forma sublime, de uma forma graciosa, mesmo que o nosso coração está entristecido. Nós sabemos que o Senhor está no controle das nossas vidas e nós não estamos no controle de nada, nem da vida nem da morte, e nós nada podemos. Então aqui hoje nós vamos falar sobre Atos capítulo 9, que diz assim: a conversão de Saulo, e Saulo ainda respirando ameaças e com o desejo de matar contra os discípulos do Senhor, apresentou-se ao sumo sacerdote. Meninas, as minhas filhas estão em casa e estão no maior alvoroço no quarto. E Saulo, ainda respirando ameaças e com o desejo de matar contra os discípulos do Senhor, apresentou-se ao sumo sacerdote. Silêncio, filha, que dá por ouvir aqui. E pediu-lhe cartas para Damasco, dirigindo às sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns da seita do caminho, homens, mulheres, os conduzissem amarrados a Jerusalém. E quando ele já estava no caminho em viagem, já perto de Damasco, repentinamente viu-se cercado pelo resplendor, uma luz do céu. E caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões.
Então ele, tremendo atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E o Senhor lhe disse: levanta-te e entra na cidade, e ali te dirão o que fazer. Os homens que viajavam com ele se detiveram sem poder falar, ouvindo na verdade a voz, mas sem ver a ninguém. Então Saulo levantou-se do solo e, abrindo os olhos, nada via. E, guiando-o pela mão, introduziram em Damasco. E ali esteve 3 dias privado da sua visão, sem comer e sem beber. A conversão de Saulo, um homem que matava, perseguia e tinha o prazer em tirar as pessoas dos seus recintos, das suas casas, tinha o prazer de tirar as pessoas do seu conforto e levá-las para a prisão simplesmente por serem cristãos, simplesmente por pregarem o caminho, e chamada a seita o caminho, mas nós sabemos que nunca foi uma seita, e sim uma cultura religiosa, realmente o caminho, uma nova perspectiva de vida, seguir o caminho. E você, como é que você está? Você está seguindo o caminho? Está seguindo essa estrada, este caminho que leva à vida, que leva à vida eterna? Então diz que Saulo ele já não se contentava mais de aonde ele estava e ele pediu cartas para ir para Damasco, para ir para as outras sinagogas e de lá trazerem os cristãos, mulheres, homens, crianças amarrados a Jerusalém. O prazer dele era esse. E ele recebe essas cartas do rei e ele vai. E quando ele vai no caminho que ele está passando, porque muitas vezes nós passamos por caminhos que não nos levam ao caminho, mas muitas vezes o caminho que nós estamos seguindo vai nos levar ao caminho que é Cristo. E Saulo está neste caminho andando na viagem e de repente ele é cercado pelo resplendor de uma luz. Simplesmente ele vê uma luz e ele cai por terra. A palavra não diz se ele cai do cavalo, se ele cai a pé, de que forma ele cai, mas nós entendemos por ele ser um soldado, por ele estar viajando, talvez ele esteja a cavalo. Então ele cai por terra e ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele respondeu: quem és tu, Senhor? O que o Senhor quer que eu faça? Ele escuta uma voz e ele decididamente sente o impacto da voz, ele sente o poder da voz, o poder daquela voz que lhe fala naquele momento, e ele logo pergunta: o que o Senhor quer que eu faça? Ele sentiu que havia autoridade naquela voz. Ele sentiu que era algo estrondoso que estava acontecendo com ele. Não era qualquer pessoa que estava ali. Era alguém sobrenatural. Era alguém de maior poder do que ele. Então ele logo diz: Senhor, o que queres que eu faça? E o Senhor simplesmente disse: levanta e vai até a cidade. E ali alguém falará contigo. Te dirão o que tu deves fazer. E quando Paulo se levanta, abre os olhos, ele não enxerga nada porque a sua visão estava cortada. A sua visão estava apagada, porque o Senhor tinha tirado a visão dele. O Senhor tira a visão dele para que ele seja completamente guiado, para que ele seja guiado para um novo caminho, para que ele seja guiado para uma nova vida, para que ele seja guiado numa nova estrutura, num novo ser, que ele seja estabelecido nele, um novo ser. Porque os olhos, a gente entende na nossa vida que os olhos são espelhos da nossa alma, que os nossos olhos também veem muitas coisas e os nossos olhos buscam soluções, os nossos olhos buscam respostas, e sem a visão não há respostas ali para Saulo. Ele ficou completamente à mercê, completamente desprovido de atitude. Talvez Deus tirou a visão dele para que ele não pudesse relutar, para que ele não pudesse fazer nada, também para ele entender quão poderosa era essa luz que ele tinha visto. E que guardando na mente dele a última imagem que ele tinha, que era de uma grande luz. E essa luz foi tão forte que chegou a tirar a sua própria visão.
E quando a luz de Jesus penetra em nós verdadeiramente, nós perdemos a visão do ser natural. Nós perdemos a visão do ser humano e nós começamos a ver com os olhos espirituais. Ali o Senhor estava dando uma deixa para Paulo do que seria a vida dele. Você perdeu a sua visão humana para abrir-se a visão ao mundo espiritual, para abrir-se uma visão daquilo que eu tenho para contigo. E ele logo queria saber o que Deus queria com ele, o que essa voz queria que ele fizesse. Mas nesse momento, a voz fala para ele: vai, entra na cidade, fica ali que eles falarão para você o que você deverá fazer. Veja, logo Saulo, que era o maioral, que só obedecia às vozes do rei, agora vai ter que esperar e ser comandado por qualquer um que ele não saiba quem é. Ele queria sim ouvir a voz de Deus através daquela voz, ouvir a voz de alguém que estava falando com ele, do super poderoso, diretamente com ele. Mas Jesus faz ele ficar no seu devido lugar e ouvir a voz daqueles a quem Jesus iria transmitir a mensagem, porque ele teria que passar por este processo de humilhação, de escutar a voz de alguém talvez que fosse menor do que ele na vida humana. Então ele queria ouvir somente a voz do grande, daquele que estava falando com ele, que era Jesus, mas Jesus tinha para ele algo diferente. Ele teria que passar pelo processo na cidade. Eles te dirão o que você deverá fazer. É somente lá, quando você chegar lá. Então aqui você só me obedece a minha voz, mas lá alguém dará instruções do que você deva fazer. Alguém dará instruções de como você deve agir. Alguém dará instruções. Você tem que passar por instruções, Saulo. Você até aqui, você foi grande lutador, grande soldado, grande príncipe dos soldados, mas de agora em diante você desceu, você caiu, você perdeu a visão humana, você perdeu a visão de ver tudo com perigo, tudo com muita observação, você perdeu. Agora você tem que começar a tua instrução do zero, começar a tua instrução ouvindo e não vendo o que está acontecendo, para que somente a instrução entre pelo ouvir, porque muitas vezes o que vemos é enganoso. Muitas vezes o que vemos é enganoso. A aparência nos engana. A aparência das coisas e das pessoas mostram algo que não é real. E Paulo, com a visão fechada, ele ouviria o que teria que ouvir, sentiria com seus outros sentidos, mas não veria, porque os nossos olhos, muitas vezes, fazem-nos ver coisas que não existem, fazem-nos contemplar coisas que anseiam a nossa alma. Então aqui Paulo estava com completamente as janelas da alma fechadas, não tinha como olhar para fora, não tinha como visualizar coisas ali, era impossível, porque diz a palavra que a sua visão ficou fechada por 3 dias, e ali ele esteve sem comer e sem beber durante 3 dias. 3 dias de jejum, com a visão humana fechada. E ele ficou ali, neste lugar, nesta cidade. E às vezes nós precisamos que a nossa visão humana seja fechada, para que os nossos ouvidos espirituais ouçam e entendam as instruções, para entendermos como devemos agir. Que nessa manhã esta palavra possa falar ao teu coração e entregar a você aquilo que você precisa. Deus abençoe você. Café com Palavra. Até amanhã, em nome de Jesus.